Olá, assombrados! Eu sou Ana Paula e vou contar um relato para vocês neste tipo ao vivo de hoje. E aí, tudo bem com vocês? Espero que sim, que esteja tudo bem. Para quem não conhece, nós somos o canal Assombrado, temos vídeos todos os dias no canal. Nas noites de segunda a quinta-feira tem relato ao vivo entre 10 e 11 horas da noite. Nas noites de sexta, sábado e domingo às 10 da noite tem um tipo ao vivo para vocês. Às 11 da manhã, todos os dias tem relato, tem tipo ao vivo de segunda a sexta, coletânea de relatos no sábado e coletânea temática de relatos no domingo. Ai, coisei tudo zóio aqui, ó. Borrei. De segunda a sexta também tem Almanaque Assombrado com o Matheus. Não deixem de fazer aquela visitinha, de dar aquela fuçadinha na loja, lojaassombrada.com.br. E não se esqueçam de deixar o seu like neste vídeo. Já vai lá, já deixa o like, já fica tudo beleza. Vamos então ao relato de hoje, que é este daqui. Por que o mal escolheu meu pai? Vamos ver. Olá, Ana e Assombrados, eu sou fulana. Virei grande fã do canal e faz mais de 2 meses que escuto os relatos periodicamente, todos os dias enquanto trabalho. No relato abaixo, vou contar tudo o que aconteceu com meu pai. Tentarei resumir o máximo possível, porque se fosse para contar tudo mesmo, viraria um livro. Se houver nomes no relato, já estarão trocados. Ok. Vamos lá. Tenho 22 anos e durante toda a minha vida já presenciei muita coisa sobrenatural. A minha família é muito ligada no mundo espiritual. Inclusive, sou o fruto de um milagre, pois quando a minha mãe tinha 7 anos de idade, ela teve um diagnóstico de câncer no pulmão. Abriram suas costas de ponta a ponta e viram que não tinha mais o que fazer e deram 6 meses de vida a ela. Porém, graças a Deus, está aí até hoje com os seus super bem conservados 44 anos. Há mais ou menos 8 anos atrás, meu pai estava passando por uma fase muito complicada. Estavam aparecendo várias doenças. O seu comportamento estava diferente e estava tendo muitos problemas no trabalho. Falo isso do comportamento, pois o meu pai sempre foi uma pessoa muito boa, muito carinhoso, esforçado e um ótimo chefe de cozinha. Confesso que era muito mimada, de tal forma que eu já tinha uns 15 anos e nem sabia chupar uma laranja, porque o meu pai sempre me dava tudo picadinho. E a melancia? Picada e sem caroço. Eu sinto muita falta dessa época. Para situar vocês sobre a minha família, o meu avô é pastor e a minha avó sempre teve inúmeros dons. Era tão conectada com Deus e o mundo espiritual que se ela parasse para conversar com você por poucos minutos se ela parasse para conversar com você por poucos minutos que fosse, ela acabava vendo tudo o que estava acontecendo com a sua vida. Às vezes não precisava nem de conversa, bastava um olhar. Portanto, nasci e fui criada em igreja evangélica. Minha mãe resolveu fazer um voto pela vida do meu pai e orava todas as noites por ele e a nossa casa. Depois de um certo tempo, minha mãe começou a sentir um cheiro muito ruim. Ela dizia ser um cheiro de podridão, tipo de carne estragada, porém só ela sentia aquele cheiro. Ela chegava a limpar a casa todos os dias, usava todo tipo de produto e nada mudava aquele odor. Em uma certa noite, já estávamos todos dormindo. Minha irmã mais nova, que eu chamarei aqui de Docinho, ela acordou para ir ao banheiro. E quando se olhou no espelho, viu uma mulher muito velha, descabelada, toda enrugada, olhando para ela. Quando conseguiu voltar a si, ela foi correndo e chorando para o quarto dos meus pais, contando tudo o que aconteceu. Minha mãe orou por ela e conseguimos terminar a noite. Conforme os dias foram passando, começaram a aparecer bigatos, larvas, no chão da lavanderia, mas não sabíamos de onde nem como eles foram brotar ali. Como essa parte da casa fica no quintal, minha mãe começou a lavar todos os dias e consecutivamente os vermes continuavam a aparecer.
Depois apareceu uma mosca, uma única mosca que não ia embora, mas por nada. Ela ficava o dia e a noite inteira dentro da minha casa, como se fosse um espião, vendo e ouvindo tudo o que fazíamos e falávamos. Gente, será que tem isso também? A mosca não morria, nem com mortem na cara. Lembrando que, enquanto tudo isso acontecia, minha mãe ainda estava de voto pela vida do meu pai. Após alguns dias de muita limpeza, por conta daquele odor dos bigatos e da mosca espiã, já dava para comer no chão da minha casa, de tanto que a minha mãe limpava. Estávamos só eu, minha mãe e Docinho em casa. Meu pai havia viajado para dar um treinamento, ele sempre viajou muito por conta do trabalho. Enquanto assistíamos um filme, a mosca começou a rodar em cima das nossas cabeças. E a Docinho, invocada, pegou aquela raquete elétrica, tipo das minhas, que nem eu, com esses pernilongos, deve ser tudo espião aqui também. Invocada, ela pegou aquelas raquetes elétricas e foi com toda a raiva tentar eletrocutar aquela espiã maldita. Ela tentou por diversas vezes e parecia que a mosca era imortal, gente. Pensamos até que a raquete tinha parado de funcionar. Docinho teve a brilhante ideia de colocar o dedo na raquete para ver se ainda estava dando choque. E como todos esperam, sim, o dedo da Docinho foi queimado, tadinha. Foi engraçado, mas assustador ao mesmo tempo. Como que aquela mosca não morreu se ela passou pela raquete várias vezes e o dedo da Docinho foi eletrocutado em um pequeno toquinho? Deixamos para lá e colocamos a raquete em cima da mesa. Depois de alguns minutos, a raquete começou a fazer uns barulhos de curto, tipo zip, zip, como se estivesse queimando um inseto mesmo. Mas não tinha nada ali. Decidimos colocar ela no nosso quintal, em um local que é do lado da janela da nossa sala. O barulho continuou mesmo lá, e eu fui lá para tirar a bateria, mas já fui no maior cagaço, porque já estava sentindo uma energia ruim ali, há alguns dias já. E mais uma vez a raquete continuou fazendo barulho, sem estar queimando inseto nenhum e sem a bateria. Logo depois disso, fez um barulho no quintal de coisas caindo e eu já estava toda gelada e branca, né? A Docinho chorando e a minha mãe tentando nos acalmar. Então nós decidimos orar e tentar dormir. No dia seguinte, minha mãe decidiu orar para que Deus mostrasse o porquê de tudo isso. E nesse mesmo momento, o cheiro que só ela sentia voltou muito forte. E ela se sentiu observada. Ela olhou para o lado e viu a mesma mulher que a minha irmã descreveu, que a minha irmã viu no espelho naquele dia. Disse que era uma mulher muito feia, velha, desgrenhada, parecia uma bruxa. E rindo muito alto, aquele ser disse para ela: "Pare de tentar, ele já é meu. Nada que você faça vai adiantar alguma coisa. Fique fora do meu caminho." Ela estava se referindo ao meu pai. Minha mãe foi à igreja junto com meu pai, fizeram uma campanha lá com os pastores. No final da campanha foram reveladas algumas coisas da parte de Deus que meu pai deveria fazer. Da parte de Deus que meu pai, não sei, deveria fazer, e as coisas de fato voltaram ao normal dentro da nossa casa, graças a Deus. Porém, alguns anos depois, parece que retrocedemos. Nesse meio tempo, meu pai, que sempre se gabava por nunca ter dado PT num carro, já tinha dado em 2 carros e batido uns outros aí também. Quase morreu em um desses acidentes, ou seja, vários acidentes de carro. Uma grande observação aqui: o meu pai, na sua juventude, sofreu um acidente muito feio na estrada. Ele acabou dormindo enquanto dirigia e foi parar debaixo de um caminhão. Ele só não morreu de forma brutal, porque quando ele dormiu, ele tombou a cabeça para o banco do passageiro. Mas ele ficou meses hospitalizado, mas conseguiu se recuperar com sucesso e com pequenas sequelas apenas. Continuando, além desses acidentes, o casamento dos meus pais já não estava indo bem. Meu pai estava muito mudado
e algumas coisas estranhas voltaram a acontecer. Vivíamos em brigas dentro de casa, muitas brigas mesmo. Eu, que sempre fui tão unida com ele, eu não o reconhecia mais. Ele nem conversava mais comigo, só ficava quieto na dele. Ele não cozinhava mais, não queria mais saber da minha vida e nem da vida da minha irmã. Nunca mais me ajudou em absolutamente nada, em todos os aspectos, e descontava toda a raiva que ele estava sentindo no momento na gente. Foi uma fase bem intensa dentro de casa, vivíamos apenas de aparência. Foi então que em um dia, na porta da casa da minha tia, meus pais sofreram um assalto. Um homem chegou armado e mandando meu pai sair do carro, mas a minha tia estava na porta da casa dela com o portão aberto. Minha mãe estava cheia de sacolas e o celular na mão. Minha irmã e as amigas dela estavam no banco de trás, todas com o celular na mão, e o assaltante só tinha olhos para o meu pai. Naquele dia, ele levou o carro, o relógio, a aliança e a carteira do meu pai. Na noite seguinte, minha mãe teve uma revelação de Deus sobre o assalto. Tudo aquilo que aconteceu, na verdade, teve uma relação muito forte no mundo espiritual. Sabe, Ana, eu realmente acredito que o mundo espiritual é muito ligado ao nosso. Tudo o que fazemos aqui tem consequências lá. Alguns de nós só não têm o filtro para visualizar com toda clareza. Só que alguns de nós não têm. Alguns de nós só não têm o filtro para visualizar com total clareza quanto outras pessoas têm. Mas ele existe e é tão real quanto o mundo em que vivemos. Enfim, minha mãe disse ao meu pai o que viu, que foi sua carteira, que foi o seguinte. Ela disse assim: sua carteira representa a sua vida financeira, a aliança é o nosso casamento, e o relógio é o seu tempo de vida, e o carro é o seu trabalho. O inimigo está tentando tirar tudo isso de você. Boa sacada. E infelizmente, Ana, não teve voto, não teve oração, não teve campanha, nada que pudesse ter impedido, e de fato tudo isso foi tirado do meu pai. Acredito que o meu pai não tenha acreditado e nem sequer se esforçado para que isso não acontecesse, pois não tem o que fazermos se o foco não é nosso. Se isso está acontecendo com você, quem tem que lutar, quem tem que ter fé e força é você e não eu. Não é mesmo? Ele teve todo o suporte espiritual e mesmo assim ele não se importou bastante. Eu sofro muito porque, infelizmente, o mal venceu o bem. Começando com o trabalho do meu pai, ele era sócio do lugar onde trabalhava e do nada se tornou um terceirizado. Agora ele só recebe quando de fato faz algum serviço e antes ele recebia uma bela quantia e era semanalmente. Meus pais se divorciaram e foi uma das coisas mais tristes na minha vida que tive que passar. Nunca pensei que isso fosse acontecer. E por fim, meu pai descobriu que estava com câncer nos rins. Eu estava completamente... Um rim estava completamente comprometido e teve que fazer quimioterapia para tentar salvar o outro. O médico disse que se ele não mudasse os seus hábitos, ele iria ter apenas 10 anos de vida pela frente. Infelizmente, ele não mudou muito, não. Quando se divorciou, voltou a fumar e beber muito. Voltou a andar com pessoas que não são muito do bem. Mas ainda assim eu oro para que ele enxergue o caminho do bem e saia dessa furada toda. Não sei explicar o porquê aconteceu isso tudo, se alguém fez alguma magia ou coisa do gênero, mas infelizmente aconteceu. E esse é um dos muitos relatos que tenho para escrever, pois, como disse, eu cresci rodeada de fatos sobrenaturais. Um grande abraço para você, para o Matheus, para os nenéns e para os pets. Beijos e abraços para você. Muito obrigada, que triste. Ele mudou assim, pá, eu não sei, eu fico pensando às vezes inveja de alguém, porque às vezes não precisa ninguém fazer trabalho. Mas, e essa mulher que aparecia, que estava na casa, que ela falou, não adianta nada, ele já é meu. Isso pra mim pode ser duas coisas. Uma,
ele mesmo procurou, fazendo coisas erradas, que eu não sei o que, nem se vocês sabem, não sei. Mas sabe quando a pessoa mesmo faz alguma coisa que abre essa porta na vida dela para essas coisas ruins chegarem? Então, e outro é coisa mandada. Não sei se precisa ter um trabalho feito para essas entidades, essas coisas aí aparecer, ou se só a boca de uma pessoa invejosa, o olho, o sentimento de inveja ali, em relação que seja até a felicidade da família, por ele ser um bom marido, por ele ser um bom pai, a pessoa já tem inveja, sabe? E aí isso foi destruindo tudo. Essa coisa chegou aí porque essa mulher, essa entidade que parece desgraça que as pessoas falam, tava lá na vida dele. Porque não, né, de certa forma da família também. Não sei, se alguém souber aí, deixa nos comentários, tá, pessoal? Sempre com muito respeito. Bom, pessoal, um beijo para vocês. Esse foi o relato de hoje e a gente se vê no próximo relato. Fui!